Olá, eu me chamo Wesley Paterno e estou aqui para falar um pouco com você sobre espaços mentais, espaço mental real, espaço mental de evento, e tem uns termos que a gente encontra na internet, em alguns artigos, que fala espaço token ou espaço subrogado. O que é isso? Vamos ver hoje. Os espaços mentais, esses conceitos, espaço mental real, do evento, token, subrogado, eles não são para a língua de sinais, eles são para a comunicação em geral da humanidade. Então é uma teoria linguística, da neurolinguística, que procura explicar como nós compreendemos o mundo ao nosso redor e utilizamos essa compreensão para nos comunicarmos. Eu não vou explicar aqui nessa aula sobre essa teoria, ela é muito complexa e aprofundada, mas eu vou explicar aqui para vocês como que a gente pode tirar proveito dessa teoria para o nosso aprendizado na língua de sinais e ajudar você a desenvolver a fluência, principalmente porque quando a gente fala numa língua oral, o português ou o inglês, que são línguas de base sonora, a gente tem uma forma de comunicação, que a gente tem um som para transmitir o idioma e nós temos todo um contexto visual ao nosso redor. Temos os gestos enfáticos, descritivos, temos o ambiente visual, físico ao nosso redor, mas quando a gente vai trabalhar com a língua de sinais, tanto o idioma, a Libras, quanto os gestos e o ambiente ao nosso redor, nós percebemos pela visão. Então esses três se misturam e a gente precisa entender como essa diferença de trabalhar com uma língua sonora para trabalhar com uma língua de sinais, qual é a diferença que tem, como nós podemos conseguir não confundir e também se valer do nosso conhecimento de comunicação do português para se tornar fluente na língua de sinais. Vamos ver como é cada um desses espaços. Para exemplificar o espaço real, eu vou usar algumas ajudas aqui comigo. Para exemplificar o espaço real, eu vou utilizar essa flor. Tenho aqui comigo uma xícara de café e tenho mais um ajudante. Olha só. O Pupi. É, amadinho. Então, quando a gente fala de espaço real, a gente está falando desses elementos que a gente está vivendo ao nosso redor. Quando a gente está falando em português, a gente tem esses elementos e vai falar, ó, essa flor é linda. Que flor que é essa? A gente no contexto vai falar, ó, essa flor é linda. A frase em português que a gente entende, essa flor é linda. Mas para compreender o significado na conversa, os falantes vão mostrar essa flor, ou vão dizer, ai que cachorro lindo. Que cachorro que é esse? Na frase isolada, não dá de entender. Mas no contexto real, a gente vê, ó, ai que cachorro lindo. E a gente vê, né, Pupi? Obrigado pela ajuda. Gosto muito dele. Ó, gosto muito dele. Dele quem? O cachorrinho que a gente acabou, que está no nosso contexto real da conversa. Quer um café? Então a gente tem todos esses elementos ao nosso redor no contexto. Só que quando a gente fala em português ou em qualquer outra língua que utiliza o som, a gente tem o som do idioma e a gente tem um elemento visual que são esses referentes ao nosso redor. Na língua de sinais, como a língua é visual e os referentes ao nosso redor também são visuais, eles meio que se misturam e a gente às vezes fica com dificuldade de entender o que é idioma e o que é o contexto real ao nosso redor. Quando a gente está usando na língua de sinais e a gente está falando sobre o espaço real, espaço mental real na cabeça, como a nossa mente compreende e significa esse mundo que a gente percebe pelas sensações, visão, olfato, paladar, tato, audição. Então a gente tem que lidar com esses dois significados, a interpretação do mundo
e o significado que a gente dá neles na nossa mente. Em língua de sinais eu vou falar, ó. Você quer café? Ai, que flor bonita! Então, quando a gente está falando do espaço mental real, a gente está falando do espaço na nossa mente, onde a gente compreende o significado do nosso mundo ao redor com os nossos sentidos, e a gente utiliza daí o idioma, a Libras, quando a gente está se referindo a esse espaço real, a gente aponta para esses elementos, ó. A gente pode apontar manualmente, né? Ó, esse aqui, ou usando o gesto, né, de apontar, ou apenas com olhar, ó. Então são diversas formas da gente apontar e indicar com os elementos que a gente está conversando. A mesma coisa se você estiver numa escola, numa sala de aula, na rua, numa clínica, onde você estiver. Se você estiver conversando e os elementos estão ao seu redor, tu vai apontar. E dependendo da onde que eu estou, se eu estou na posição em frente, tem uma pessoa ali no lado, ou a pessoa está ali no lado, se o referente estiver na parede à nossa frente, à minha frente, no caso, cada um deles vai apontar de uma forma direita, mas todos para o mesmo referente. Isso significa usar o espaço real, o espaço físico ao nosso redor para usarmos na conversa. É muito importante a gente entender isso e espero que você possa utilizar bem esses referentes visuais para iniciar a conversa. Para o aprendiz de Libras, o primeiro passo é aprender a usar os referentes visuais reais ao nosso redor e utilizar a conversa falando sobre esses elementos. Assim a gente já treina a questão da localização relativa ao nosso corpo e ao corpo das pessoas ao nosso redor. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre o espaço real mental, né? O espaço mental real e a utilização da língua de sinais nele. Vamos ver como é o espaço mental Tolkien? Eu vou dar uma limpada aqui no ambiente e já voltamos.